Interpolação aritmética. Considerando a sequência A1, A2, A3, três pontinhos, AN-1 e AN, os termos A1 e AN são chamados de extremos e os demais são chamados de meios. Exemplo. Na PA 2, 5, 8, 11, 14, 17, temos que os extremos são os números 2 e 17. Os meios são os números 5, 8, 11 e 14. Interpolar ou inserir ou escrever, pode ser usado como palavras, K-meios aritméticos entre dois números dados, conhecidos como extremos, é obter uma PA na qual os números dados sejam o primeiro e o último termo. Para isso, devemos determinar a razão da PA. Então, dentro desse exemplo ali do retângulo, tá? O 2 e o 17 são chamados de extremos porque são o primeiro e o último termo da sequência dada, tá? São os valores das pontas da sequência escrita. Já os meios de 5 até o 14 são os que estão no meio entre eles, tá? Então, por isso, exatamente essa palavra aqui, meios, entre os números 2 e 17. Exemplo. Se vamos interpolar 7 meios aritméticos entre os números 1 e 17, concluímos que a PA possuirá, então, 9 termos, pois os 7 são os meios que o problema está pedindo para te interpolar. E o 2 é os extremos. Que extremos são esses? O 1 e o 17, o primeiro termo e o último termo, tá? Então, no total, 7 meios que devem ser interpolados, mas os dois escritos no exercício, no total, nós teremos 9 termos. Por isso, aqui a minha legenda, ó, A1 é o 1, o último termo AN é o 17, o número total de termos nessa sequência aí serão de 9. Eu quero saber a razão para, então, interpolar ou inserir ou escrever, depende de como tiver o enunciado, tá? Então, aqui, empregando a fórmula do termo geral de uma PA, calcularemos a razão, escrita N, A1, mais N-1 entre parênteses, vezes a razão. No lugar do AN pela legenda é o 17, no lugar do A1 é o valor 1, N é 9, menos 1, vezes a razão. Então, aqui, o 1 que era positivo virou negativo. O que é 9 menos 1? 8. 8 vezes R, 8R. 17, se eu tiro 1, 16. Esse 8 que está multiplicando passou dividindo. A minha razão é igual a 2. Logo, como é que fica a escrita da PA, então, nessa interpolação? Abre parênteses, 1. Escreva 7 espaços, tá? Até que tu chega no valor 17. E aí, tu vai interpolar de 2 em 2. O que é 1 mais os 2 obtidos da razão? 3. O que é 3 mais 2? 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 2, 9. 9 mais 2, 11. 11 mais 2, 13. 13 mais 2, 15. E, por fim, chegamos no 17. Soma dos termos de uma PA. Então, aí temos a nova fórmula. SN é igual a N, que multiplica, dentro do parênteses, a soma do primeiro termo com o último termo, tudo dividido por 2, tá? Então, vale aquela ideia, eu vou sempre organizar o que está no parênteses, depois o que tiver do lado de fora. Então, o que significará o SN? Soma do termo ou dos N primeiros termos.
N, número de termo, ou a posição do termo que a gente vai calcular. A1, o primeiro termo, a N ocupa a última posição na sequência ou o valor do termo conhecido. Exemplos. Nós aqui, dentro do estudo de soma, que é o último de PA, a gente não vai ter uma única conta para resolver, nós teremos mais de uma, tá? Então, que a gente calcula aqui na fórmula do termo geral da PA e na soma dos termos de uma PA. Então, qual é a soma dos 30 primeiros termos iniciais da progressão aritmética, então a PA, 2, 9, 16 e assim por diante. Então, a minha legenda inicialmente, SN, eu quero saber a soma dos 30, ponto de interrogação. O N é 30. O AN, então, eu não conheço quanto vale o 30º termo, então eu também não sei quanto ele vale. O A1 é 2 e a razão é o segundo menos o primeiro. Razão aqui nesse caso ficou 7, que é o 9 menos o 2, tá? Então, inicialmente, como eu tô falando aqui, a gente tem duas coisas para encontrar, né? E dois caminhos a serem tomados. Inicialmente, nós vamos calcular o termo geral, o 30º termo, para depois, então, chegar na soma desses 30 primeiros termos. Então, segue a legenda e os cálculos, né? Então, no lugar do AN é a 30, no lugar do A1 é o 2, mais, abre parênteses, 30 menos 1, fecha parênteses, vezes o 7. A 30 é igual a 2, mais 30 menos 1 é 29, 29 vezes 7. Na próxima linha, a 30 é igual a 2, mais, o que deu a multiplicação de 29 por 7? 203. No final, o A30 é a soma de 2 mais 203, o 30º termo vale 205. Sendo assim, agora vamos aplicar a fórmula da soma dos termos de uma PA. Então, segue a fórmula ali, SN é igual a N, que multiplica A1 mais a N, tudo dividido por 2. No lugar da SN eu vou colocar o S30, no lugar do N eu coloco 30, dentro dos parênteses é o valor do primeiro termo, mais o valor do 30º termo que foi encontrado, que é o AN. Então, 2 mais 205, tudo dividido por 2. S30 é igual a 30 vezes a soma de 205 mais 2, 207. 207 que multiplica 30, 6.210. Tudo isso dividido por 2, 3.105. Exemplo 2. Qual é a soma dos números ímpares entre 10 e 1.000? Então, eu quero saber a soma de todos esses termos ímpares, né? Que número de termos, então, que nós teremos, não sabemos ainda. E o A1 já fica fácil da gente definir, se são os números ímpares entre 10 e 1.000, o primeiro número ímpar é o 11 e o último termo, né, antes do 1.000 é o 999. Notem que aí respeita a condição de ser ímpar entre 10 e 1.000. Então, a razão, se é um número ímpar, sempre está indo de 2 em 2. Então, a fórmula, primeiramente, do termo geral, porque a gente vai descobrir que termo é esse, então, que a gente vai calcular a soma, né? Então, 999 é o último termo, o primeiro termo é o 11, n menos 1, que multiplica 2. 999 menos 11, contrário de mais, para o outro lado da igualdade é menos, né? 2 vezes n, 2n. 2 vezes menos 1, menos 2. 999, tirando 11, 988. Letra para um lado, número para o outro. Menos 2, o contrário, é mais 2. O 2n se manteve na direita, somando 988 com 2, 990. O 2 está multiplicando, passou
dividindo, né? Então, 990 dividido por 2, esse número do termo é 495. No material que eu encaminhei, eu coloquei bem mais detalhado, tá? Então, confiram lá essas ideias. E aí, no fim, então, a soma desses termos é Sn igual a n, que multiplica 1 mais a n, sobre 2. No lugar do Sn, então, é a soma dos 495 termos. O n é o 495, né, obtido. 11, o primeiro termo, o último termo, 999, dividido por 2. E aí, vocês vão fazer as contas. 11 mais 999, esse valor será multiplicado primeiro por 495, depois dividido por 2 ao final. Então, ficou lá 495 vezes 1.010, 1.010 vezes 495, isso dividido por 2, número final 249.975.